Olá, boa noite, a paz de Cristo a todos, que nos ouve com a graça e misericórdia do Senhor. Paz seja convosco, que você venha ser alcançado pela misericórdia, pela bondade de Cristo, né? E que Deus ele realmente conforte teu coração nesse momento de lutas, nesse momento de um mundo, né, agonizando nos seus valores morais, um mundo tão violento, tão apático com a dor do outro, um momento de crise, um momento de incerteza. É necessário nós nos apoiarmos na palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21/8/2020, e nós estamos aqui continuando, né, o livro de Filipenses, né, dando sequência de palavras todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras, trazendo um estudo da palavra de Deus sobre o livro de Filipenses. Queria que vocês abrissem sua Bíblia em Filipenses 2, do 5 ao 8. Nós falamos de Filipenses na quarta-feira 2, do 1 ao 4, em que nós estávamos falando de exortação ao amor fraternal e à humildade, né? Se você ler o versículo, eu vou começar do Filipenses 2, 3 e 4, só para encaixar o 5 em diante. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós superior a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. Então esse foi o desfecho, né? Nós secamos por misericórdia, e agora nós vamos dar continuidade sobre o que? O amor fraternal e a humildade. Mas Paulo ele usa agora o exemplo do próprio Cristo. Então Deus ele é soberano, e tudo que ele faz na vida do homem, todas as nossas ordenanças em Cristo, nós tivemos o exemplo do Senhor. Então Deus é muito mais do que um simples mandante, né? Muitas vezes nós falamos coisas e não fazemos, isso é uma questão humana, não é bom, né? No Evangelho não funciona, diga o que eu faço, mas não olhe o que eu estou fazendo. Então um ditado, não é dessa ordem, mas você entendeu. Mas nós temos que fazer realmente aquilo que falamos, né? Ainda que venha a ser difícil, nós sabemos que somos falhos, somos pecadores. A Bíblia vai falar o seguinte, dando continuidade no estudo de hoje, Filipenses 2, 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se escravizou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, tendo em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Sentir, né? Ter o mesmo sentimento de Jesus. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer em determinadas situações, mas nós temos que ter a seguinte pergunta, né? O que Jesus faria em nosso lugar? Isso daí daria uma grande direção para que nós possamos ter bastante resposta. Volto a falar, o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que não é palatável, mas nós sabemos da nossa limitação. Só que não temos que usar esta limitação para estagnarmos e falar, eu não consigo, eu sou humano. Geralmente na área do temperamento, a pessoa tem um temperamento explosivo, ou irônico, ou de sarcasmo, e já fica naquele platô. Ou seja, Deus sabe que eu não aguento. O que eu sei é que você pode ser melhor cada dia, que eu possamos ser melhor cada dia. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E isto parece uma frase, mas é muito profundo. Porque ter o mesmo sentimento que teve em Cristo
né? Significa vivenciar uma vida de santidade, uma vida de oração. Como tem sido a nossa preparação para estarmos diante de Deus? Para estar diante de Deus, temos que estar em oração, orando ao Senhor, entregando todas as coisas, entregando a nossa casa, entregando a nossa família. Temos que estar em obediência, tentando a cada dia ser melhor. Temos que estar em comunhão, temos que estar balizado na palavra do Senhor, lendo, estudando. Então são atitudes como esta, de consagração real, de busca, de tentar a ter, que vai nos levar-nos ao mesmo sentimento de Cristo. Isso não é questão da personalidade. Não existe ninguém que nasça com um traço tão ruim ou que nasça com um traço bom que vai definir isso. Às vezes a pessoa é ótima socialmente, né? Muitas das vezes no evangelismo, tem pessoas muito melhores de convivência, de caráter, do que muitos pastores, sacerdotes. E aí é aquela interrogação, né? Rapaz, mas eu estou aqui, mas eu cumpro melhor o mandamento de Deus do que vocês. E o que você vai falar, né, diante de tantas incertezas no meu testemunho? Ocorre que a salvação vem por meio da graça de Deus. Vem por meio de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então não basta simplesmente você ter uma posição de boas obras. Porque Paulo vai explicar que a salvação vem por Cristo, não vem por obras, para que ninguém se vanglorie. Se creres no teu coração e confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. A Bíblia fala em Deuteronômio 6,4: Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Para que Deus venha ser o teu Deus, para que você fale, eu tenho um Deus, para que você recite o Salmo 91, né, que praga nenhuma chega à tua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Não dá para ser amigo de Jesus, simpatizante de Jesus. Jesus tem que ser o centro da tua vontade. Importa agradar a Deus e não aos homens. Eu sei que as situações estão delicadas, né? Não é para pegar isto e desagradar as pessoas, humilhar, de maneira nenhuma. Isso é falta de sabedoria, de amor e de empatia. Mas, entre tomar decisões para ficar bem com qualquer pessoa, isso vai até no rompimento familiar, e agradar a Deus, você tem que agradar a Deus. Quando Jesus diz, olha, vocês pensam que eu vou trazer a paz, de trazer a espada, pai contra mãe, filho contra pai, não é que Jesus ele venha incentivar nenhum tipo de desobediência e desordem na família. Pelo contrário, Jesus ama a família, instituiu a família. E você não perca a sua família, sabe? Ame seus cunhados, ame sua sogra, ame seus sobrinhos. Mas caso haja uma ruptura em que você é impedido de adorar, você é impedido de obedecer. Não, aqui em casa você tem que beber. Aqui na tua casa eu vou fumar. Em caso de oposições que levam-nos a contrário àquilo que nós acreditamos que é correto diante de Cristo, aí você tem que se posicionar. Então, ter o mesmo sentimento de Jesus envolve uma vida consagrada com Deus. E a vida consagrada com Deus é que nos nutre nos dias maus. Versículo 6. E agora eu vou falando o que Cristo fez, né? O grande exemplo de Jesus. Jesus é o grande exemplo. Jesus é o exemplo daquele que foi em tudo tentado, mas em nada pecou. Então, olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2,6, dando continuidade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo vai mostrando que humildade não é um favor. Né? Humildade não é um favor. Humildade é um estágio em que todos nós temos que ter. Nós estamos passando até na nossa cidade, né, no nosso país agora, momentos, né, de ver várias formas de discriminações a negros, a homossexuais,
discriminações de cargos, né, atendentes sendo humilhados. Aqui no Rio de Janeiro, teve mais um caso, lamentavelmente, de uma pessoa que chamavam os atendentes de nada e falando que era filho de uma pessoa poderosa. Imagine Jesus com esse comportamento. Jesus veio como Filho de Deus se apresentar, mas ele também é Deus. A Trindade, ela não é feita de uma compreensão humana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então Paulo vai falar no versículo 6. Tendo em vós mesmos sentimentos, pois ele subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não quis, trazer nenhum contrato com o Pai. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esvaziar um pouco, de muitas roupagens que nós temos. Eu sou advogado, então é natural no fórum ser chamado de doutor, como médico, né? Só que doutor é quem tem doutorado, né? Até tem uma lei de Dom Pedro, acho que foi revogada pelo presidente atual, que dava esse título ao advogado. Então você querer exigir que a pessoa te chame de doutor, senhor, senhora, até senhor e senhora tem até uma conotação quando estão sendo desrespeitosos, né? Mulheres, com homens, pessoas mais novas, eu entendo assim. Mas esvazia um pouco. Você não é o seu diploma, você não é o que você conquistou, você é o teu suor, aquilo que está no teu coração, você sangra, você passa dor. Não há nada que justifique você ser melhor do que ninguém. Nós temos que ter essa noção. Jesus, ele esvaziou de si mesmo sendo Deus, fazendo semelhança de homem, reconhecido como figura humana. Se uma pessoa fala para um atendente que é filha de uma pessoa tão poderosa, imagine como Jesus poderia ser aqui. Ele poderia não ser bom, mas ser uma pessoa altiva, reconhecer, né? Pô, quem é você para falar assim comigo, né? Eu sou dono do mundo. Não, mas ele esvaziou, ele cumpriu a lei, ele ouviu blasfêmias, que era endemoniado, que era comilão, que era bêbado, todas as formas de humilhação, que era charlatão. E rompeu com todos os paradigmas possíveis do judaísmo e dos fariseus, dos doutores da lei. E ele vai falar, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E morreu pela minha e pela sua transgressão. Isaías vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus não compreendesse que existia algo maior por trás disso, ele poderia, hipoteticamente, óbvio, ele é Deus, ele não falharia, perder o plano de Deus, o que não aconteceu. Jesus não falhou e não falhará. Mas é só uma hipótese para você ver como determinadas distrações tiram você da presença de Deus, tiram você de estar um lugar melhor no emprego, na sociedade, na própria igreja. Quantas pessoas talentosas, quantas pessoas bonitas, simplesmente insuportáveis, porque com todo o seu talento, com toda a sua beleza, não consegue comunicar-se, não consegue ser você sem ter essa subjugação, sem, ter uma demarcação de espaço, de se achar melhor ou inferior. Todos nós somos iguais, brancos, negros, mulheres, homens. Deus, ele ama o ser humano. Então Jesus morreu morte de cruz. Se Jesus tivesse falhado, essa hipótese não existe, é só no mundo da conjectura, porque ele é Deus. O castigo que está da paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não estaríamos agora sarados. O sangue do cordeiro que nós fomos comprados não estaria funcionando. O homem não teria sido resgatado. Então, quando você tiver um objetivo, não permita que essas filigramas roubem a tua atenção. E arrogância, posições pessoais, muitas das vezes tiram isso. Você quer trabalho, quantas vezes trabalha, a gente pega aquele crente e fala, agora eu vou falar tudo, eu vou rescindir,
mas não vale a pena. A sabedoria diz depois, os anos de experiência, que não vale a pena. Então, meus irmãos, a carta da felicidade, se isto possa valer, se você der ouvido a esse próprio pregador do Evangelho, ouça o que eu vou lhe falar, tenha humildade e você vai ver que todas as coisas vão ficar mais quietas no seu coração. E por fim, os humilhados serão exaltados. Deixa Deus fazer a sua justiça, porque ser feliz é estar de conformidade com o que Cristo quer para a nossa vida. Então, nós estamos encerrando aqui Filipenses 2, do 5 ao 8, sobre amor fraternal e humildade. Falamos do 1 ao 4, sobre a necessidade de não falarmos nada por partidarismo. E agora Paulo ele vai complementando sobre quem foi Cristo. Cristo foi tão bonito. Por que hoje esse Jesus pregado é tão feio, é tão preconceituoso? Esse Jesus pregado hoje é tão ruim. Esse Jesus pregado está tão importante, se importa tanto com dízimo e oferta. Esse não é o verdadeiro Cristo, aquele que morreu. Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Infelizmente nós estamos fazendo ele ser insuportável, porque nós somos os pregadores da palavra de Deus. E se você chegar em qualquer lugar e falar assim, você for um representante do meu escritório, Michel Vinagre, Advocacia Criminal, e você chegar e dando um portfólio, uma reunião, como que é o escritório? É horrível. Aquele doutor lá perde todos os prazos. Você está apresentando de uma maneira negativa Jesus. Então, importa que nós conhecemos a verdade, ela vos libertará. Para pregar Jesus, tem que pregar Jesus de verdade. Sua bondade, sua gratidão, seu poder, que Deus ele é galardoador daqueles que o temem, que ele é um Deus misericordioso e a palavra de salvação está aberta para todos. Não permitamos que a religião, que cargos eclesiais, que a nossa neurose, que nosso padrão de santidade que nós inventamos, tem que ser com roupa, tem que ser com barba, tem que ser sem barba, tem que ser com calça, tem que ser com saia, que isto não venha atrapalhar. Quando você tem um costume, ótimo, sua igreja só canta assim, mas desde que esse costume nunca venha trazer para você um padrão de santidade superior ao outro. Jesus é bonito, Jesus é o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Se você se encontra afastado por algum motivo, por alguma coisa que te magoou, saiba que não foi com Jesus, foi com o homem. Siga em frente, não vale a pena parar. E você, meu amado irmão, receba essa palavra. Tenha amor fraternal e humildade, porque isso é agradável e reto aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por cada vida que irá ouvir a palavra do Senhor. Continua falando conosco. O homem erra palavras, o homem erra a conotação de voz, mas é o teu Espírito que transforma vidas e toca no coração. Fale melhor a cada coração em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje, para todos sempre. Se você quiser ligar, 99385-0375, WhatsApp Pastoral, Igreja Batista Alfa e Ômega. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.